Boa noite, o meu nome é Laís Soares dos Santos, eu sou estudante de Engenharia Agroindustrial Agroquímica da Universidade Federal do Rio Grande e agora eu vou apresentar a resolução de um problema de integração energética de processos utilizando o método PINT para a disciplina de Processos Agroquímicos 2 pela orientação do professor Edson Cordeiro do Vale. Então, o primeiro passo para a resolução desse problema é listar as correntes do processo. Então, nesse exemplo, são 4 correntes, 2 quentes que serão resfriadas e 2 frias que serão aquecidas. Também é necessário listar o MCP de cada corrente, que é a vazão mássica da corrente multiplicada pela sua capacidade calorífica, e também as temperaturas de entrada e de saída de cada corrente. Também é necessário especificar o ΔT mínimo do processo, que nesse caso é 10 graus Celsius, que é a diferença da temperatura de saída das correntes do trocador de calor. O próximo passo, então, é a construção do diagrama de intervalo de temperatura. Esse diagrama divide as correntes em níveis energéticos proporcionais e os níveis são fixados a cada temperatura inicial e final de cada corrente. Então, por exemplo, a corrente 1 vai de 250 a 200 graus Celsius, a corrente 2 de 200 graus Celsius a 40, a 3 de 30 graus Celsius a 200 e a 4 de 90 a 200. Então, o primeiro intervalo vai do início da corrente 1 até o início da corrente 3 e 4. Então, esse intervalo podemos chamar de nível A, sucessivamente para os outros. Então, aqui em cima só está especificado o MCP das correntes. Então, só lembrando que, como o ΔT mínimo proposto é de 10 graus, a escala das correntes frias tem uma defasagem de 10 graus da escala das correntes quentes. Obtivemos, então, 4 intervalos de temperatura. Então, o próximo passo é calcular o somatório do MCP ΔT das correntes quentes para cada nível. Por exemplo, então, no nível A, só temos a corrente 1, com um MCP de 3 e o ΔT do intervalo é 40. Então, portanto, o somatório é 120. Analogamente, para os demais níveis e para as correntes frias também. Então, aqui está o somatório do MCP ΔT para as correntes frias. Então, note que para as correntes frias, no nível B e C, existem 2 correntes no mesmo nível. Então, o que se faz é o somatório dos MCP de cada uma, que equivale a 7, e multiplica-se então pelo ΔT do intervalo. O próximo passo, então, é subtrair o encontrado para as correntes frias do encontrado para as correntes quentes, e esses valores, então, serão utilizados para a elaboração do diagrama cascata, que computa a energia acumulada em cada nível. Então, desse diagrama, a gente pode extrair a quantidade de utilidade quente necessária a ser adicionada no processo, representado pelo maior valor em módulo na cascata. Então, a cascata é o seguinte: aqui são os valores do somatório do MCP ΔT das correntes quentes menos das correntes frias feito anteriormente. Então, começamos com o valor de 120, então o acumulado começa com 120, mais menos 40, que é igual a 80, mais menos 200, então, que é igual a menos 120, somado com 60,
dá igual a menos 60. Então, o maior valor em módulo dessa coluna é a quantidade de utilidade quente necessária a ser adicionada no meu processo. Então, com esse valor, é possível construir o diagrama cascata modificado. Nele, a utilidade quente já é previamente adicionada e depois é feito o mesmo procedimento. Então, a minha primeira linha do diagrama cascata modificado é a quantidade de utilidade quente encontrada anteriormente, que é 120, somando com 120 dá 240, menos 40, 200, menos 200, 0, mais 60, 60. Então, desse diagrama, a gente pode extrair a quantidade de utilidade fria necessária do processo, que é o saldo da cascata. Então, 60 é a quantidade de utilidade fria que eu vou precisar. E ainda descobrimos o ponto de pinch, que é onde a cascata é nula. Então, a gente pode concluir a partir disso que a utilidade quente é sempre adicionada acima do pinch e a utilidade fria abaixo do pinch. O valor de cada corrente obteve-se, então, que o pinch está entre os intervalos C e D. O próximo passo, então, é uma estimativa do número mínimo de trocadores, e para isso a gente divide, então, o processo em acima do pinch e abaixo do pinch. Então, primeiro a gente calcula o calor de cada corrente e combinamos as correntes quentes com as correntes frias até que elas se esgotem. Então, no caso aqui, lembrando que o calor é igual a MCP ΔT, que nesse caso ΔT é a temperatura final da corrente menos a temperatura do pinch, né, como a gente está fazendo cálculo para as correntes acima do pinch. Então, a corrente 1, o calor é 150, a corrente 2 é 500, a corrente 3 é 440 e a corrente 4 é 330. Então, a gente pode fazer algumas combinações, tais como a corrente 1 ceder 150 de calor para a corrente 3, que aí ela vai ser esgotada. A corrente 2 pode ceder, então, os 290 que faltam para a corrente 3 ser esgotada. E pode também ceder 210 que sobrou dela para a corrente 4. Então, no caso, a corrente 1, 2 e 3 vão ser esgotadas e a corrente 4 ainda vai ficar faltando. Vai ficar faltando, então, a adição de 120 de utilidade quente, que é exatamente o que tinha sido calculado anteriormente. Então, temos um trocador da corrente 1 para 3, o segundo da corrente 2 para a corrente 3 e o terceiro da corrente 2 para a corrente 4. E o quarto da utilidade quente para a corrente 4. Então, verifica-se a necessidade de, no mínimo, 4 trocadores de calor acima do pinch. Então, de maneira análoga, é feita para as correntes abaixo do pinch, porém com a adição da utilidade fria. Então, a corrente 1 abaixo do pinch não existe, a corrente 2 tem 300 de calor, a corrente 3 240 e a corrente 4 também não existe abaixo do pinch. Lembrando que agora o calor é MCP vezes temperatura do pinch menos temperatura final. Então, a corrente 2 cede 240 de calor para a corrente 3, que é esgotada, e a corrente 2 ainda, a necessidade da adição da utilidade fria igual a 60. Então, temos um trocador da corrente 2 para a corrente 3 e o segundo trocador da utilidade fria para a corrente 2. Então, verifica-se a necessidade de, no mínimo, 2 trocadores abaixo do pinch. Só lembrando que isso é apenas uma estimativa, já que não são utilizadas nenhuma regra para a elaboração dessa estimativa.
Então, podemos verificar que acima do pint foram necessários no mínimo 4 trocadores e abaixo do pint no mínimo 2 trocadores de calor, que poderiam ser calculados também pela expressão genérica, que diz que o número de trocadores é igual ao número de correntes quentes mais o número de correntes frias mais o número de utilidades menos 1. O próximo passo, então, é a construção do diagrama de curvas compostas, que é uma ferramenta útil para encontrar a temperatura exata do pint. Então, o diagrama de curvas compostas é um gráfico de temperatura versus entalpia, onde são graficadas as curvas de correntes quentes e frias. A entalpia de cada intervalo não é dada de forma absoluta, então devemos habitar um nível entálpico como zero. Para melhorar a distribuição das curvas no gráfico, inicia-se com o intervalo de temperatura das correntes quentes, em razão da menor temperatura. Então, só para relembrar, tá aqui o que a gente já tinha visto anteriormente, lembrando então que o ΔH para a construção do gráfico do diagrama das curvas compostas é igual a MCP ΔT. Então, vamos começar pelas correntes quentes, então, de menor temperatura. Então, no caso, para esse nível, que inicia em 40 graus e vai até 100, vamos fazer essa curva. Então, a temperatura vai de 40 até 100 e o ΔH, que é o MCP ΔT desse pedacinho da corrente, é 300. No segundo intervalo, então, que vai da temperatura de 100 a 200 graus Celsius, o ΔH é de 500, então acumulado com os 300 do intervalo anterior, temos um final de 800. E assim sucessivamente para os outros dois intervalos. O mesmo procedimento então é feito para a curva das correntes frias. A única diferença é que a primeira corrente se inicia após a adição da utilidade fria calculada anteriormente. Então, a curva das correntes frias começa defasada ali 60 no eixo do ΔH, porque é a utilidade fria que foi adicionada. Então, fazendo o mesmo procedimento feito para as correntes quentes, para as correntes frias. Então, depois das correntes traçadas, a diferença entre elas será exatamente a quantidade de utilidade quente necessária no meu processo, que foi o 120 já calculado anteriormente. Então, a temperatura exata do pint é o ponto onde as duas curvas se encontram depois do deslocamento da curva das correntes frias para a esquerda. Então, pode-se notar que a temperatura exata do pint é 90 graus Celsius. É fazer a síntese de rede. O próximo passo, então, é fazer a síntese de rede. O próximo passo, então, é fazer a síntese de rede. Continuamos com a divisão do processo em acima e abaixo do pint. Então, começamos pelas correntes acima do pint e nos intervalos de temperatura próximo a ele. Porém, para fazer essa síntese, a gente deve seguir uma regra que diz que o MCP da corrente quente deve ser menor ou igual ao MCP da corrente fria com a qual ela será combinada. Então, o MCP, começando então pelas correntes próximas ao pint,
corrente quente, então 2, que tem o MCP igual a 5. Vamos ver se ela pode trocar calor com a corrente 3 ou 4. Ela não pode trocar calor, então, com a corrente 3, porque não obedece a regra de que o MCP da quente deve ser menor ou igual que o MCP da fria. Da mesma maneira que não pode trocar calor com a corrente 4 também. Então, essa regra não é satisfeita para essa troca. Então, como essa regra não é satisfeita, o jeito é dividir a corrente em outras duas, de modo a diminuir o MCP delas. Então, vamos dividir a corrente 2 em corrente 2.1 e 2.2. Então, vamos escolher arbitrariamente MCP de 2 para a corrente 2.1 e 3 para a corrente 2.2, que somados, então, dão 5, que era anteriormente o MCP da corrente. Então, agora sim, pode haver a troca de calor entre a corrente 2.1 e a corrente 4, por exemplo. E a corrente 2 com a corrente 3 também, e a corrente 3 e a corrente 2.2 com a corrente 4 e com a corrente 3. Optamos então pela combinação da corrente 2.2 com a corrente 4, por exemplo, e a corrente 2.1 com a corrente 3. Então, para a primeira operação, esgotamos a corrente 2.2 e elevamos a corrente 4 até 190 graus. Então, aqui está a troca de calor entre elas e encontramos que a temperatura final da corrente 4 será 190 graus. Então, representamos assim na forma do primeiro trocador de calor. Para a segunda operação, então, vamos combinar a corrente 2.1 com a corrente 3. Então, a corrente 2.1 é esgotada, cede 200 de calor, e a corrente 3, que tinha 440 de calor, ainda fica faltando 240, e ela foi elevada então até 140 graus. E é representado então aqui na forma de um outro trocador de calor. Bom, então depois que a gente fez a síntese das correntes próximas ao pinte, a gente tem que fazer a combinação com a corrente afastada do pinte. Então, para combinar correntes afastadas do pinte, as regras são mais flexíveis, mas ainda assim devem ser respeitados o ΔT mínimo, estabelecido no início, que no nosso caso é 10 graus Celsius, e o número mínimo de trocadores acima do pinte. Então, vamos combinar a corrente 1 com a corrente 3, por exemplo. Então, a corrente 1, que tinha 150 de calor, se esgotou, e a corrente 3 ainda ficou faltando calor. E ela foi elevada, então, até 177,5 graus, e é representado aqui na forma de mais um trocador de calor. Então, é importante lembrar que mesmo que todas as regras tenham sido obedecidas durante o procedimento, é necessária uma verificação posterior do ΔT mínimo da saída dos trocadores de calor para as correntes afastadas do pinte, para saber se eu vou poder usar tanto trocadores em paralelo como trocadores de contracorrente para fazer essa minha troca de calor. Bom, então, acima do pinte e nos intervalos de temperatura próximo a ele, todas as trocas já foram efetuadas
Então, as correntes quentes já foram esgotadas e ainda sobrou calor nas duas correntes frias. Então, a única maneira de esgotá-las é adicionando as utilidades quentes. Então, para saber a quantidade de utilidade quente necessária para esgotar, por exemplo, a corrente 3, a gente faz Q igual a MCP ΔT, onde ΔT é a temperatura final menos a temperatura encontrada no trocador de calor anterior. Então, no caso, a corrente 3 necessita de 90 de calor e a corrente 4 de 30. Então, podemos notar que a soma dessas duas utilidades dá exatamente os 120 encontrado anteriormente. Então, aqui está a rede completa de trocadores de calor acima do pint. Então, finalizada a síntese acima do pint, agora vamos para a síntese abaixo do pint e no intervalo de temperatura próximo a ele também. Onde devemos seguir a regra que diz que o MCP da corrente quente deve ser agora maior ou igual que o MCP da corrente fria. Então, para esse processo não houve problema no cumprimento dessa regra. A corrente 2 pode trocar calor com a corrente 3. Então, combinando a corrente 2 com a corrente 3, a corrente 2 cede 240 de calor, esgotando a corrente 3, e a corrente 2 chega então na temperatura de 52 graus Celsius. Então, representado aqui através de um trocadorzinho de calor, então há necessidade da adição de utilidade fria para atingir os 40 graus, que é a temperatura final da corrente 2. Então, é adicionado 60 de utilidade fria, como calculado anteriormente. Então, a síntese de rede está completa com todos os trocadores de calor. O próximo e último passo, então, é a construção da rede final de trocadores, onde podemos visualizar melhor a disposição dos trocadores e as temperaturas de entrada e de saída. Então, a corrente 1 entra a 250 graus Celsius e tem que sair a 200. Então, para isso, ela passa por uma troca de calor com a corrente 3. A corrente 2, inicialmente, ela tem que ser dividida em duas. Ela troca de calor a primeira metade com a corrente 4, a outra metade com a corrente 3. Depois da união dela, troca de calor novamente com a corrente 3. E depois ainda necessita da adição de uma utilidade. A corrente 3, então, troca de calor com a corrente 2 por duas vezes, depois com a corrente 1 e depois ainda precisa da adição de utilidade. A corrente 4 troca de calor com a corrente 2 e depois precisa da adição de utilidade também. Obrigada pela atenção, espero que tenha esclarecido qualquer dúvida.